Olá a todos, estamos nós aí para mais um assunto importante na sequência dos nossos vídeos, nossas gravações, e salientando sempre, porque é importante, que a nossa ideia, a nossa ideia real, a nossa ideia verdadeira é nos tornarmos úteis naquilo que entendemos, compreendemos entre muitos ou vários assuntos, mas sempre focando as Escrituras, focando o Evangelho, focando Cristo. Eu costumo dizer que todo assunto é importante, todo assunto pode se tornar relevante, todo assunto realmente pode trazer crescimento, amadurecimento, pode nos aprimorar, desde que a sua base sólida é Jesus, né? Nós que somos evangélicos, somos cristãos, não tem como nós fugirmos disso. Inclusive, nas nossas conversas, nossos assuntos, assim, de forma mais aleatória com o pessoal, nós sempre abordamos isso, e principalmente nesses dias em que nós vivemos, onde parece que o assunto sobre Jesus, o Cordeiro, não é tão atrativo, não é tão glamouroso, né? E de fato não é mesmo, porque se nós pegarmos a fala do profeta Isaías, ele vai dizer assim, ele não era bonito, ele não tinha aparência para que o desejássemos, ele não era atrativo. Então, o Jesus, o Cordeiro, não é muito atrativo, né? Mas eu vou dizer que é muitíssimo importante observar isso, né, sobre as ministrações, pregações, sobre as palestras, os sermões, tem que estar sobre uma base. E parte dessa base que se chama Jesus, a pedra angular da esquina, a rocha eterna. Então, tudo que nós formos dizer, compartilhar, todo o assunto que nós abordarmos, deve partir da pessoa de Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus, que é o próprio Jesus, o Evangelho. Então, eu gostaria de dar um pequeno tópico assim, sobre a questão política na igreja, a política do reino, por exemplo, a política e o reino de Deus. Talvez seria o título mais apropriado para isso. Nós vivemos, não só no Brasil, às vezes a gente acaba mencionando só o Brasil, mas a política, a política secular, ela é complicadíssima em todo o mundo, né? E a questão da política, ela é necessária, extremamente necessária. Não somos contrários à política, bem ao contrário, nós somos favoráveis à política e ela deve existir, ela é necessária, desde que, claro, deve ser feita uma boa política. É muito difícil uma boa política partindo de um coração insensível, pecaminoso, um coração endurecido, um coração soberbo, imagina, né? Um coração egoísta, soberbo, ganancioso, com desejo de poder e fama, né? Como é que se vai fazer uma política boa partindo desse lugar? E a questão que a política, quando ela entra no meio evangélico, quando ela entra nas instituições evangélicas, né? Aí realmente a coisa fica esquisita, fica feia, é uma bagunça generalizada e o Espírito Santo não aprova isso de forma nenhuma. A Bíblia não ampara esse tipo de coisa. O Evangelho não ampara isso, por mais que ache-se passagens bíblicas, enfim, fala-se de personagens bíblicos e trazem personagens do Antigo Testamento para tentar se justificar dentro da política. Mas o certo é que no reino do Senhor, no chamado de Deus, sobre a ótica do Espírito Santo, sobre a condução dos dons do Espírito Santo, aquela política errônea, errada, maldosa, mentirosa, trapaceira, jamais deve entrar dentro da igreja do Senhor Jesus, que de fato é o corpo de Cristo. Gente, não pode. Então, eu vou dizer assim, eu sou bem categórico nisso aqui, porque para mim ficou fácil essa compreensão, que o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino do Messias, é um reino espiritual. Por isso que ele foi dizer assim, o reino não está lá, não está em outro lugar, não está ali ou lá, está dentro de vós, é um reino espiritual.
é um reino da verdade divina, é um reino onde o Espírito Santo fundamenta, é um reino que define uma nova pessoa, uma nova criatura com novos sentimentos, com novas vontades, com novos interesses, vivendo uma nova vida, como Jesus disse para Nicodemos, nasça de novo. Então, este é o reino de Deus, que não está realmente associado a essa política natural, normal, secular, tão necessária, mas quando tu mistura ou tenta misturar, nós vamos cair num erro terrível de entender ou querer fazer de uma só fonte sem 2 tipos de água. Existe isso. Então, isso é uma coisa seríssima, mas é benéfico, entre aspas, é construtivo, traz recursos, eleva o meu status, me põe em evidência, eu me torno uma pessoa realmente com visibilidade. E olha só, eu me torno popular, trazendo para dentro do reino de Deus, como se desse para fazer isso, a política secular. Mas Jesus, ele não estabeleceu isso. Então não posso pegar, por exemplo, Davi, José, vamos pegar o Daniel, que foram homens usados por Deus dentro da política antiga ou dentro dos reinos antigos, mas isso de forma bem específica. Não é uma lei, não é uma doutrina, é uma regra absoluta. Então nem todos os homens que Deus usou estiveram entre os governantes. Então havia um propósito específico da parte do Criador dentro dos anais da história. O que nós não podemos, com a nossa fraca compreensão, ir lá e trazer um personagem do Velho Testamento e fazer um comparativo com ele ou estabelecê-lo para justificar nossos erros ou nosso envolvimento em uma política suja, imunda, profana, que joga com os interesses, que promove o homem, que promove o ser humano e o eleva ao nível que Deus não o elevou. E aí vem a má compreensão do Evangelho, a compreensão errônea, onde assim, eu tenho certeza que essa mistura, embora pareça que dá, não dá, porque o Espírito Santo não aprova isso, e além de desaprovar, ele se entristece, como disse Paulo, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se entristecer com isso, porque, entenda comigo, querido, o Espírito Santo veio com um dos muitos propósitos, exaltar e glorificar unicamente ao Senhor Jesus. E fazer, Jesus disse assim, ele vos fará lembrar de tudo o que eu ensinei. Então o Espírito Santo não se envolve com essas coisas. Por mais que alguém pode me contrariar e alguém pode querer argumentar sobre a minha fala. Mas eu vou ficar nesse entendimento porque vejo a diferença que há entre o reino físico e o reino dos homens e o reino de Cristo. O reino da terra, os reinos da terra e o reino que Jesus veio estabelecer com a sua vinda, com o seu nascimento e com a sua fala, com o seu ensinamento, com a sua doutrina e com as suas manifestações. As manifestações e os sinais que Jesus manifestou são coisas divinas, são coisas do alto, coisas do Pai. Ele manifesta na terra, dando a evidência e sinalizando o reino do céu que havia chegado na terra. Nós temos que entender isso. Ou então nós vamos fazer uma mistura e vamos complicar tudo. Então assim, o que é, na nossa concepção, o que devemos fazer? A Bíblia vai dizer que nós devemos honrar o rei, como disse Pedro. Paulo vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades. Para quê? Para que nós tenhamos sossego, para que possamos viver em paz. E ele diz assim, não é para entrar na política e fazer campanha e ser partidário, ele diz que é para nós orarmos, porque esse sossego que vai vir por meio da política secular é um sossego que Deus vai nos dar, é uma ação do Senhor sobre a política secular, porque no fundo, Deus está sobre tudo e sobre todos. Jesus disse que nenhuma autoridade se constitui sem que seja do alto, nenhuma autoridade, toda autoridade é divina, toda autoridade é do Senhor. E olha, é um erro terrível, gente, nós pensar que temos que dar uma mão para Deus nos envolvendo da política para resolver os problemas da sociedade. Nós não fomos chamados para isso. Nós podemos cooperar? Podemos cooperar. Como? Vivendo como bons cidadãos, trabalhadores, honestos, fazendo o que é certo, amando o próximo, ajudando a nossa comunidade, estendendo a mão, socorrendo. Sim, nós podemos ajudar a política, não nos envolvendo nela diretamente.
Mas nós podemos fazer uma política através da igreja, com obras de fatos sociais que glorifiquem ao Senhor e que realmente mostram o nosso Jesus, que é maravilhoso e generoso. Mas isso é uma coisa que parte do coração, é algo que o Espírito Santo gera em nós. Não vem por pautas humanas, não pode ser motivação de ganho, de lucro e de status. Não pode ser assim. Tem que vir pela motivação do amor e da compaixão e da misericórdia. O mesmo sentimento que havia em Jesus deve estar em nós, para nós realmente nos envolvermos nas questões sociais da nossa cidade ou da nossa comunidade. Então nós não podemos entrar nessa questão que realmente vai trazer assim, um desconforto, vai trazer um abatimento espiritual na igreja, vai trazer uma desmotivação a respeito das coisas espirituais, porque isso é contagiante. E não são poucos que se contaminaram, porque foram contagiados, porque isso parece muito bom, né? Então, gente, eu sempre entendi que, por exemplo, assim, às vezes, o envolvimento de alguns de nós na política é para benefício próprio, é para se dar bem. Mas o que Jesus disse? Olha, dai a César o que é de César. Isso tem realmente um conteúdo muito vasto aqui. Mas quantos de nós pode entrar na política para ter, talvez, algumas coisas supridas que são por lei, que tu precisa, por exemplo, dar a César, porque é por lei, mas tu entra, ou alguém entra na política para se isentar disso. Está errado. O que é lei é para ser cumprido. Por isso Jesus dá a César o que é de César. Jesus não se isenta de impostos, Jesus não foge disso aí, ele faz o que é certo. E é isso que Deus nos chama, para cooperarmos muitas vezes com a política. Às vezes nós queremos até mesmo combater a política, porque também queremos nos isentar de nossos compromissos e responsabilidades. Dos dois lados está errado. Tu se envolver para ser isento, como combater para ser isento. Não, nós temos que ser cidadãos exemplares. Nós fomos chamados para ser sal e luz, Jesus disse. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. E é nessas horas que a luz de Jesus, da verdade, da veracidade, daquilo que é certo, honesto e justo, vai aparecer, gente. Não é para nós fazer campanha, sermos partidários, ir à rua e brigar e contender e sermos realmente aqueles complicadores, que não é para isso. Jesus disse, bem-aventurado quem? Lá no Sermão do Monte, os pacificadores. E aí nós saímos, até mesmo às vezes com cartazes, nós vamos e temos umas falas realmente discriminatórias, umas falas realmente assim que destrói, que afasta. E Jesus disse, olha, quem comigo não ajunta, espalha. E às vezes, quando nós entramos onde não é para entrar, nós não vamos ajuntar, nós vamos espalhar. E isso é antibíblico. E nós não seremos os pacificadores, que Jesus nos chama para pacificar. E quando nós entramos com sentidos errados, com interesses errados, com vontades erradas, nós acabamos trazendo guerra, nós acabamos trazendo confusão, nós acabamos gerando intrigas e contendas. Isso não é evangelho. Então, se nós entendemos as Escrituras, não vamos dar a César o que é de César, não vamos querer realmente promover o reino de Deus por meio da política. Eu quero ser um político porque daí eu vou evangelizar. Não tem esse não tem muito fundamento, gente. Deus nos deu meios, e esse é um meio, talvez, que eu estou usando agora, para falar da pessoa de Jesus, para falar do reino do Senhor Jesus, para falar daquilo que Ele realmente nos ensinou, aquilo que Ele nos deu direção, e Ele nos deu o Espírito Santo para fazer lembrar daquilo que Ele ensinou. Nós não podemos fugir disso, por isso que eu digo, sempre vou repetir em muitos vídeos que eu vou fazer, eu vou repetir, vou ser repetitivo nessa ideia real, nessa ideia verídica e verdadeira, que Jesus é o fundamento, tudo parte de Jesus. Quer realmente entender de política e fazer uma política segundo o reino do Senhor, segundo o reino dos céus, parta da pessoa de Jesus. Então eu não vou fazer uma política para me autopromover, eu não posso fazer uma política para promover a mim mesmo, porque aí Jesus fica de lado e o homem é promovido. Onde é que está o reino? Onde é que está Cristo nisso aí? Onde é que está o evangelho nisso aí? E nós estamos diante de muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa e realmente trazendo um grande prejuízo para as pessoas, às vezes simples, que realmente querem crer no Senhor e querem servir a Jesus. Então, eu deixo essa palavra para todos vocês,
Não pegue um personagem bíblico lá do Velho Testamento para justificar o teu envolvimento em coisas corruptas, coisas más, coisas mentirosas, coisas enganadoras, que não tem realmente um fundamento bíblico e não faz parte da pessoa de Jesus que disse, eu sou a verdade. Então que Deus abençoe tua vida e até o próximo vídeo.